Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais como você pode fazer uma resenha crítica. E a gente vai começar falando sobre o que é resenha e o que é uma resenha crítica. A resenha é um processo, é um tipo de trabalho, é um tipo de ferramenta que você pode usar para desenvolver a sua escrita acadêmica ou também como parte de uma disciplina. Desde o ensino médio, já existem professores que solicitam a resenha. O que é essa resenha? É a capacidade de você enxergar um texto, retirar desse texto alguns aspectos específicos que te interessa trabalhar e contrapor com outros autores. É diferente do resumo. O resumo, você vai pegar uma obra e vai fazer o resumo daquela obra como um todo. A resenha, você vai pegar uma obra e vai trabalhar em pontos específicos que te interessam daquela obra. E aí você vai pegar essa obra e vai, essa parte que você resenhou, e vai contrapor com outros autores. Por exemplo, eu vou pegar um livro de Foucault. Então, um livro de Foucault inteiro, ele aborda vários assuntos. Então, eu vou pegar um livro específico, vou falar quantos capítulos tinha, o que falou cada capítulo. Isso é um resumo. Agora, digamos que eu vou pegar um assunto voltado para biopolíticas. E aí, eu vou até a obra de Foucault, retiro a parte que me interessa de biopolíticas e vou contrapor com outros autores. Então, ao comentar, primeiro eu comento, eu retiro aquela parte, a gente pode chamar de variável, eu tiro essa variável da obra, que seria biopolíticas, e aí eu vou fazer um resumo do que o Foucault disse de biopolíticas e vou resenhar. Eu vou contrapor com o que outros autores falaram a respeito. Alguns, hoje eu trabalho com um dos grandes seguidores de Foucault, que é o Agamben e o Negri. E aí eu vou pegar o que o Agamben falou sobre biopolítica, eu vou pegar o que o Negri falou sobre biopolítica e vou contrapor ou não, ou vou corroborar com o que o Foucault disse e vou construindo um texto. Então veja, a resenha, você vai pegar da obra ou das obras ou de um autor um ponto específico, uma linha específica e vai fazer um traçado, contrapondo com outros autores no seu comentário. Para que serve essa resenha? Como eu falei, ela pode servir tanto para critério de disciplina, como ela pode servir para você fazer seminário, ou como até estratégia de publicação, ou ainda para você treinar a sua escrita científica, fazendo com que destas resenhas surjam o seu artigo científico, a sua monografia, a sua dissertação, sua tese. Eu já vi alunos que eles adotam a prática de resenha, então eles vão fazendo resenha e construindo qualquer texto que eles leem, eles vão fazendo resenhas à parte, e depois, quando precisam elaborar textos, sejam artigos científicos, sejam dissertações, sejam resumos, seja a própria tese, ela já possui um arsenal de textos resenhados. E aí fica muito mais fácil de montar esses textos para fazer essa produção desse material científico. Para quem tem dificuldade na escrita acadêmica, na escrita científica, a resenha também pode ser uma excelente ferramenta para você treinar, porque muitas pessoas não estão acostumados, como que eu escrevo cientificamente, que pessoa que eu uso, como eu faço a referência, como eu posso pensar de acordo com algum autor e assim por diante. Então, na prática, no desenvolvimento da resenha, como ela é curta e você tem esse fôlego de construção, você vai aprendendo a fazer essa construção de um texto para o outro. Qual a diferença entre uma resenha crítica e as demais resenhas? Os professores, eles costumam falar que tipo de resenha eles querem. Inclusive, aqui a gente vai abrir um parênteses. É importante você saber resenha, saber o que é resenha, e sempre perguntar para o professor o que ele entende por resenha e o que ele quer por resenha. Por quê?
Eu já vi professores que pedem resenhas, mas na verdade na cabeça dele eles estão querendo um artigo científico, com resumo, palavras-chave, introdução, desenvolvimento, conclusão. Não seria esse o formato de uma resenha. A resenha crítica, ela vai servir para que você tenha um posicionamento. Então você vai criticar no sentido, não no sentido chato, você vai criticar no sentido de trazer contribuições a partir do seu ponto de vista. Então, por exemplo, se eu estou falando de um conceito de biopolítica, por exemplo, eu vou falar alguma coisa sobre biopolíticas e condutas e poder, eu vou pegar o Negri, pegar o Agamben, só que você perceber o Agamben e o Negri vão chocar em alguns pontos. E aí o Foucault, ele entra dando o Foucault, o Foucault ele é antes, ele é antecedido, né? Ele antecede, dando uma linha, tá, para um pensamento, que ele precisa, esse pensamento, ele tem alguma coisa de acabamento, e tem duas linhas depois, que vão brigar, não é bem assim, é assim. No processo crítico, eu vou tomar um posicionamento. Não significa que eu vou criticar, dizendo que a pessoa está errada, ou dando uma outra linha. Como eu já vi algumas pessoas colocando. Porque essa é uma resposta inadmissível. Isso não pode numa escrita científica. Você vai contrapor, você vai criticar de forma positiva ou negativa, corroborando com os autores ou não, tá? Você pode sim fazer um posicionamento contrário nessa argumentação, mas você tem que fazer um argumento contrário embasado. E você também pode fazer uma crítica positiva, como eu falei. Crítica nem sempre é aquele negócio do cara que é o crítico que vai dar o seu parecer. Muito pelo contrário, nesse caso, você vai se posicionar, porém sempre embasado por outros autores. Alguns professores pedem, eu quero que você faça uma resenha argumentativa. Então, nesse caso, você vai perguntar que tipo de argumentação você quer. Eu já vi professores falarem, eu quero uma resenha positiva, que daí ele quer que você faça uma resenha concordando com alguns autores. Existem sim alguns tipos de resenhas, mas como eu falei, a resenha crítica ela é a mais solicitada, só que antes de você ir e procurar, assistir esse vídeo, achar que já entendeu o que é uma resenha crítica, lembre-se, na academia nenhum conhecimento é final. Todo conhecimento ele é constante, com modificação constante, sendo passível constantemente de testes. Então é preciso que você tenha humildade, que você tente entender o que o seu professor entende como resenha. Uma vez eu falei para uma aluna o que era resenha, e aí ela foi brigar com outro professor porque eu tinha falado que resenha era esse ato, né, que não é um artigo científico. O artigo científico é uma coisa, resenha é outra coisa. Quando ela percebeu que a estrutura que o outro professor estava pedindo era de artigo científico, ela foi argumentar. Isso não é interessante, porque você tem que respeitar. Acima de tudo, nós somos seres humanos e precisamos entender que cada professor tem um local de fala. Cada professor foi formado e constituído de uma determinada forma. E ele não é obrigado a ser especialista em metodologia científica. No Brasil, 99,999% dos professores são especialistas em outras coisas. A metodologia científica é aquela matéria que ninguém quer dar. É aquela matéria que, assim, os professores não gostam, a grande maioria não gosta, porque eles se formaram se dedicando a um objeto de estudo, a um campo de estudo possível. Geralmente, as instituições, até mesmo, para você ver a diferença, até mesmo nos cursos presenciais, muitos cursos optaram por ter o curso de metodologia científica online. A única matéria que começou era online. E quando você vai fazer, a maioria dos professores jogam aquele monte de teoria e não explicam passo a passo, porque também desconhecem essa complexidade. Quando você vai chegar para um professor, aquele tipo que ele vai entender de metodologia é como ele foi ensinado. E aí ele vai replicar isso, porque aqui no Brasil não é cultura esse aprofundamento na metodologia. É bom você ter isso claro em mente para você não chegar brigando com o professor. É só entender o que para ele ou para ela é uma resenha. Você sabe o que é uma resenha,
e você vai entender, chegar no outro assim, mas como que você quer uma resenha? Tem algum exemplo? Tem algum template? Isso vai te ajudar a ter uma ideia do lugar de fala desse professor. O que é preciso ter numa resenha? De fato, a obra que você está buscando resenhar, uma explicação do contexto do objetivo que você está traçando nessa resenha, para você posicionar quem está lendo, tá? A citação é óbvio, e a contraposição com os outros autores, não esquecendo de sempre manter a citação do autor original, explicando que a resenha vem dele e colocar as referências depois. Essa separação estrutural, resumo, palavras-chave, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências é do artigo científico ou até mesmo do paper. Não é normal para uma resenha. No entanto, note, existem professores que sim, pedem essa estrutura clássica porque eles foram ensinados dessa forma, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!